Eu só quero que você imagine um mundo dominado pela nova ameaça que está se multiplicando e dominando os grandes centros urbanos. Os pombos, eu não entendo como alguém pode confiar nesses animais. Eles são muito suspeitos, eles brigam na rua por pedaços de isopor e de borracha, pneu, essas coisas. Às vezes eu fico imaginando o que eles não fariam pela nossa comida. Tenho um pouco de medo deles, confesso, porque uma vez eu já fui atacado por 2 dias seguidos no mesmo lugar. Aposto como era o mesmo pombo. Eu não confio nesses bichos. Eu sou a favor da existência de qualquer ser vivo, até mesmo dos pombos, independentemente se ele transmite ou não doenças. Sendo que os cachorros e os gatos que convivem com a gente também transmitem doença e vivem junto conosco, por que os pombos não podem também dividir o espaço com a gente? Sendo que o planeta é tão grande, cabe eles também aqui. Precisamos matar ele, nem impedir dele viver. Dividindo a opinião da população humana já há anos, alguns os veem como pragas, como ratos que voam, mas com um diferencial: ratos não vivem em praças, muito menos defecam sobre nossas cabeças ou posses. Há anos a humanidade tem documentado casos de pombos tendo comportamento estranho e talvez praticando atos de vandalismo contra patrimônio público e privado dos seres humanos. Oi, qual o seu nome? Igor. Muito obrigado, Igor, por participar da nossa entrevista para o nosso documentário, viu? Uhum. Primeiro eu gostaria de perguntar se você já soube de alguns pombos que andam fazendo coisas estranhas por aí, tipo brigar por pedacinhos de isopor ou de pneu, gangues de pombo cagando sobre a cabeça das pessoas. Eu queria muito saber se você já presenciou comportamento estranho nos pombos. Uma vez eu vi um carro sendo bombardeado por pombos lá no Horto. Era um carro, não tinha árvore nenhuma e veio um monte de pombo e cagou no carro inteiro. Uau, realmente é uma Olha história. ali. É uma história um pouco chocante, Igor. Foi bem assim. Você já foi vítima de ataques pombísticos, posso assim dizer? Diretamente eu nunca fui atacado por um pombo, não. Você acredita que os pombos podem acabar ganhando inteligência e meio que dominando o nosso espaço, nossas ferramentas, quem sabe, né, nosso modelo político, assim, e saber exatamente onde e como atacar? Porque realmente a gente sabe que os pombos têm um certo poder de Escutar a gente quando a gente fala. Ó, aqui, vocês podem ver que a gente começa a falar de pombo, ó. Já começa a vir uns ali. Pombo Eu acho que os não pombos estão pra podem brincadeira. sim acabar dominando, porque eles já estão dominando nossos espaços, igual o centro da cidade já está cheio de pombo. E tem algumas áreas mais residenciais também, tipo, não muito movimentadas, também já eles estão sendo alvo dos pombos. Então você acredita que os pombos podem, de certa forma, atrapalhar o nosso sistema humano de viver e de fazer as coisas assim, meio que, entre aspas, claro, dominando o mundo? Claro que sim, eu já vi pombo morando numa igreja, assim, eu achei que era pombo crente, alguma coisa assim, mas não, eles estavam cagando na porta da igreja e por dentro do telhado da igreja, mas para tipo um tipo de crítica social à religião em si. Acho que eles estão tentando impor alguma coisa desse tipo. E também seria, no caso, um tipo de desrespeito religioso, certo? Sim, claro, um desrespeito completo com as leis humanas, religião humana, essas coisas do tipo. Pra finalizar, Igor, isso aí na sua mochila, atrás de você, coberto, por acaso seria uma arma para usar contra pombos? É uma proteção que eu tenho contra os pombos. Por acaso eles queiram fazer alguma coisa comigo, né? Que eu sei. Então, de certa forma, você sente medo dos pombos? Eles Eu tô um pouco intimidado com esses pombos. te aterrorizam? Rodeando a gente aqui. Então,
Muito obrigado aí pela entrevista, viu? Não, que isso. No início, até mesmo eu duvidei de que os pombos teriam algum conhecimento sobre religião, mas por que não? Já é possível notar certos tipos de comportamento de grupos bem específicos em alguns pombos, como o comportamento racista de pombos brancos contra pombos pretos e até alguns que se vestem com penas negras e espancam minorias sociais entre os próprios pombos, assim como os skinheads, como você pode acompanhar neste flagrante de um pombo que se veste e usa um penteado no mínimo snob e estranho. Seria só uma grande coincidência? Ou os pombos realmente escondem um segredo da gente? Em meio à entrevista a gente teve que sair ali porque justamente nesse momento um pombo subiu na mesa e não nos permitiu continuar falando neles. Será que Igor estava certo? Realmente estavam nos observando? Outro entrevistado, que prefere não ser identificado, também expressou seu medo e desconfiança pelos terríveis monstros de penas. Então, senhor, como a sua identidade vai permanecer no anonimato, eu vou ter que te dar um codinome durante a entrevista, ok? Ok. E esse codinome vai ser Matthew McConaughey. Porra é essa? Um ator, senhor. Matthew McConaughey. Ator de quê? Nunca ouvi falar. Ele faz filmes. Matthew McConaughey. Filme pornô? É um bom ator. Deve ser filme pornô gay ainda, porque ninguém conhece esse cara. Tá bom. Vou trocar. Ok. Jack Kirby. Misericórdia, quem é esse outro? Um cartunista, ele criou o Superman. Mentiroso. Como assim? Nem foi ele que criou o Superman? Claro que foi. Nada a ver. Quem foi então? Stan Lee. Isso ali é da Marvel, senhor. E o Superman é de onde? O Superman é da DC. E o Batman é de onde? É da DC. E a Liga da Justiça? É toda da DC. Fosse. Stan Lee que fez eles. Foi tudo Stan Lee. Ok, então eu vou te chamar de Fred Mercury, que tal? Nossa. O cara é gay. Não tem preconceito, tá? Não tem preconceito, tá? Ele cantou muito, tá? Então por que não pode Fred Mercury? Não, Fred Mercury não, cara. Não. Bom, tá bom então, desculpa. Então, senhor anônimo, Isso aí. você já presenciou comportamento ofensivo nos pombos? Diretamente assim, sabe o que aconteceu comigo ou com alguém? Sim, eu não presenciei não. Nunca assim, diretamente, mas já ouvi falar. Pessoas que foram atingidas, sabe, por merdas perdidas, não sabia de onde veio, pegaram doença, sabe? Isso aí eu já ouvi falar muito. Mas uma coisa que eu vi é que os pombos se reúnem, armam planos malignos para atentar sobre nós. Estava eu um dia num ônibus, passeando pela cidade, presenciei uma assembleia de pombos, centenas, milhares, um monte, assim, estavam num lote assim que não tinha nada, sabe? Não tinha nada para eles comer, nada para eles ficar lá perto, nem um mendigo, não tinha nada lá, e lá todos reunidos assim, ó, deu até medo. Essa foi a única vez que você presenciou comportamento estranho neles? Graças a Deus, sim. É visível o medo expresso em seu rosto. Eu fiquei sabendo por meio da nossa produção que você cria teorias na internet um pouco malucas e a galera te acha um pouco insano porque você cita como os pombos podem ser ou já são utilizados por terroristas ou instituições que visam lucrar muito. Eles acham que eu sou doido, né? Mas é tudo verdade. Eles ainda vão acreditar em mim. São tudo verdade que eu digo. E as teorias são que os terroristas aproveitam da malignidade dos pombos, das doenças, de tudo que eles fazem de errado. Eles aproveitam disso para usar contra nós. Passam doenças, carregando sobre nossas cabeças, carros. Isso aí é tudo. O terrorismo abusou dessa capacidade de ser mal dos pombos. Tudo verdade. E como você acha que eles podem ser usados hoje em dia
Igual antigamente eles usavam isso. Antigamente eles usavam os pombos como os pombos correios para entregar cartas. Pronto, não tinha nada disso, não tinha doenças, essas pestes ficavam todas presas em gaiolas, não causavam tanto merda, não cagavam em nada. Antigamente também, eles usavam eles para ver se o local estava cheio de gás tóxico. Soltava um pombo lá. Se tivesse, ele morria. Beleza, morria enterrado com essa peste. Se não tivesse, a gente podia ir lá e ficar no local de boa. Não precisava sem medo nenhum. Isso sim, os pombos só serviam para isso. Para mais nada. E as pessoas não sabem nada, esses babacas. Obrigado, senhor, pela sua entrevista e por compartilhar das suas conspirações. Muito obrigado, meu jovem. Entre quem os defende e quem se defende deles, parte da população mantém seu posicionamento neutro referente aos pombos. Pude notar ao longo de minha pesquisa que nossas crianças não estão cientes do perigo que as cerca e que certamente cercará quando estiverem crescidas. Você acha que as pessoas da sua idade já estão conscientizadas quanto aos perigos dos pombos? Não sei. Qual o seu posicionamento a favor ou contra os pombos nos centros urbanos? Não sou não, porque eu não gosto de pombo cagando na minha cabeça, não. A parcela da sociedade que está ciente do perigo prefere se manter calada, seja por medo dos pombos ou por repressão dos que os defendem. Ninguém ousa fazer nada contra os pombos para proteger nossas crianças e a sociedade como conhecemos hoje. E a artimanha dos pombos qual é? Simples. Ano após ano eles usam mais a internet para aumentar sua popularidade e aprovação entre os seres humanos. Páginas no Facebook, canais no YouTube, memes, rios e rios de memes. Alguns inclusive com senso de humor duvidoso. Com a boa imagem que têm, as doenças que transmitem, o poder de atacar em grupos, transformam os pombos em armas poderosas que poderiam causar mortes em massa ao redor do mundo, se resolvessem atacar. Apesar disso, especialistas da área afirmam não haver mal algum em dividir nosso espaço com os pombos. Bom, apesar de ser verdade que alguns pombos transmitem doenças e tal, nem todos os pombos contaminam as pessoas e eles não chegam a ser um perigo para a saúde pública e não há motivo nenhum para essa paranoia. Assim afirma o ambientalista Alcebiades Marciano, homem de credibilidade que cursa medicina e tem doutorado em engenharia ambiental. Inclusive, se fosse possível que os pombos adquirissem inteligência, eles já teriam se revoltado muito tempo atrás, quando eram usados como correio, como cobaias, por exemplo. Depois de visto os dois lados da discussão com imparcialidade, eu pergunto a vocês: vão acreditar na inocência dos pombos ou se aliar aos que se defendem deles? Este documentário não tem como objetivo insultar, atacar, difamar os pombos e a espécie, e sim mostrar os dois lados da conspiração que tem tirado o sono de muitos no Brasil e no mundo, com imparcialidade e transparência nas informações, prezando pela identidade e clareza nos argumentos dos que participam.